Eu conheci ele num retiro espiritual. Não. Ai, Nossa, eu tô passada, vai. É um retiro muito conhecido, inclusive, tem pessoas famosas que frequentam esse retiro Sim. em BH. E lá foi revelado para mim, né, pela pastora, que eu seria mãe. E esse é meu grande sonho. Tá. Né? Eu ia passar por uma cirurgia de endometriose naquele mês. E aí fui para esse retiro. Foi revelado. Mentalizando. Sim, orando, pedindo para Deus para Realizar aquela seu sonho. cirurgia não ser o meu fim em relação ao meu sonho Sim. de ser mãe, né? Porque isso poderia acontecer. Mas a pastora revelou que eu seria mãe, que seria um menino, e ele se chamaria Davi. Tá. Me conectei nesse retiro com essa pessoa, né? Depois de uns dias a gente continuou se falando. E aí eu não dava tanta atenção, trabalhava muito, e aí ele começou a insistir muito, e foi quando ele falou que o motivo da insistência dele era porque Deus tinha revelado a ele que ele teria um filho comigo, que seria um menino e se chamaria Davi. Aí você apaixonou e falou, Aí eu agora me esse homem da apaixonei minha e vida. falei que era a resposta de Deus. Tá. Era tudo que eu queria. E aí né? vocês começaram a sair e paixão, tudo muito rápido. Começamos a nos relacionar, né? Teve a minha cirurgia, ele foi lá pro hospital cuidar de mim. Tá. Ele é veterinário. Então, ele que me acompanhou meu pós-cirúrgico, fez meus pontos. E aí ele entrou na minha família, começou a frequentar a casa dos meus pais. Tudo muito rápido. Tudo muito rápido, ajudava todo mundo. Eu era tô muito começando a ver que solícito. quando é muito rápido, a gente já tem que pensar, né? Doutora e Eliana, quando Essa questão, quando é muito rápido, já por começa, que é muito rápido? já tem que dar uma desconfiada. Sim, porque é onde está a paixão. Eliana, Então, eles querem pegar exatamente nesse ponto. Por quê? Com a paixão, existe e a temporariamente, pessoa a se gente entrega. fica com uma certa demência. Ah, a mas gente não demência. raciocina. Paixão é demência. Era isso que eu ia falar. Eu? Em direito, paixão é um sentimento mórbido de pouca duração. Nem me fala, nem me fala. Continuamos. E ele viu que eu era uma pessoa que estava em um estado vulnerável, estava ali muito preocupada se eu ia ser mãe ou não. Quando a gente vai para o retiro, a gente se abre, né? A gente se prostra. Então, ele viu isso, né? E eu não sei como que essa revelação coincidiu com o que Deus revelou para ele. Né? Existem outras coisas a serem investigadas, mas me envolvi e mergulhei. Era uma pessoa que eu trabalhava muito. Você começou a tentar engravidar dele, é isso? Comecei a tentar engravidar dele, fiz tratamento para engravidar. Ele entrou em contato com o meu médico, que me operou. Então, mas o que eu não entendi é o seguinte, eu li aqui na sua história que você estava fazendo tratamento para engravidar, mas ele era vasectomizado. Como é que a pessoa que é vasectomizado faz um tratamento com você para engravidar? Isso eu só descobri agora, quando Não, mas apareceu o uma médico nova não vê, vítima. o médico não vê no microscópio? Porque inseminação... Sim, só que, na verdade, o nosso tratamento foi por vitaminas, porque eu não entendi. tinha nenhum problema. Eu tinha feito a cirurgia, ele, apesar dos 45 anos, Não, o médico ok. falou que não teria nenhum problema, passou um espermograma que ele nunca fez. Entendi. E aí, só agora, quando apareceu uma nova vítima, que aí ela, que é uma médica, que teve um relacionamento de 8 anos com ele, que me falou, Natasha, ele é vasectomizado. Tá, aí eu quero entender, você começou a ficar doente. Na verdade, de 2 meses. Isso aconteceu em dezembro. Em novembro, eu comecei a me sentir mal, comecei a emagrecer muito. Mas na última semana de novembro, que eu comecei a desconfiar que ele estava me envenenando, me dopando com algum medicamento. Aonde que aconteceu o dinheiro? Porque para ele te envenenar, começou a rolar começou a te pedir dinheiro, pegar empréstimo. Na que verdade, aconteceu no patrimônio? O que ele fala, né? Que ele tem bloqueio judicial, então ele não tem nada no nome dele, nada. Então, Já não é boa coisa, né? Todas as contas, o aluguel, os contratos, tudo sempre foi no meu nome. Eu, por ser bancário, eu tinha uma linha de crédito boa, então ele sempre utilizou as minhas contas, os meus cartões, sempre pagou muito direitinho. E aí, em outubro, ele financiou um carro de 250 mil no meu nome, um carro importado. E logo, 2 meses depois, foi quando ele aplicou a tentativa de feminicídio. Quanto você perdeu ao todo? Ao total, passa de 500 mil. Então começa assim, né? O que a pessoa fala, né? Quando não tem nada no nome, tem um problema, a gente já começa a desconfiar, né? Eu tinha uma tia muito querida. Ela sempre falou o seguinte: começa sempre pedindo joias no primeiro mês. Se não der a primeira joia, não der a segunda, não der a terceira, afasta, porque não é? Ele dava tudo. Mas ele te dava joias? Ele fazia tudo que eu quisesse, ele me dava. Você tinha algum seguro de vida? Oi? Ele fez algum seguro de vida em seu nome? Fez o prestamista no financiamento do carro, que cobre morte e invalidez. O que é isso? Seguro prestamista é um seguro que geralmente você faz em algum crédito pessoal, algum financiamento. Se você morrer, o banco E aí, se você ficar desempregado, que não era o meu caso, que eu já estava desempregada, que ele fez eu sair do banco.
Por que ele fez você sair do banco? Porque ele queria que eu tivesse uma rotina com ele. Ele é super contra a CLT. E aí ele, por ser empresário, viajava muito, ele queria que eu tivesse a mesma rotina que ele, Mas que eu como empreendesse. E como é que ganhava dinheiro para pagar o carro? Porque ele queria que eu abrisse uma empresa no ramo da moda para Que ele poder inventou. fazer dinheiro junto com ele. Mas fazia algum dinheiro? Na verdade, a gente não conseguiu abrir a Não fazia empresa nada. porque eu fiquei recebendo seguro-desemprego, não deu tempo, né? Bom, e você começou a passar mal e você está me dizendo que ele tentou te envenenar? Ele tentou me envenenar. Como assim, gente? Eu parei no CTI, né? Fiquei em coma 4 dias e fiquei 12 dias no CTI. Peraí, você começou a ficar sedada à noite, é isso? Na verdade, no dia 4 de dezembro, eu Tá. parei no hospital. Na véspera, a gente tinha saído para um concerto de música clássica. Voltando desse concerto, paramos para tomar um drink em Copacabana. E aí pedimos 2 drinks. Ele não tomou o dele porque ele viu que tinha uma lei seca. E aí ficamos ali na areia, tomamos o drink. Eu tomei o drink, no caso. Em alguns momentos eu fui na água, voltei. E aí foi os últimos momentos que eu lembro. Porque logo depois eu apaguei. Mas, na verdade, eu cheguei em casa andando, quando eu vi as imagens das câmeras, né? E aí, no dia seguinte, eu parei no CTI em coma. E aí, quando eu acordei com a notícia de que eu estava com hepatite fulminante, né? Que ele falou que eu tinha tomado várias cartelas de paracetamol e de outras medicações também. Falou que eu tentei suicídio contra Como a é que minha é isso? vida. Acordar e falar, ó, você tentou suicídio. Como assim? E ele falou que, na verdade, eu fiz isso porque eu não estava aceitando o fim do relacionamento. Sendo Qual que, relacionamento? na véspera, a gente tinha saído, a gente estava bem. A gente vivia uma vida de casado, estava tudo ótimo. Mas o que ele te deu uma injeção? Ele te A gente dopava? acredita, né, que o que acontece? Teve laudos médicos, né? Porque tudo que ele falou que eu tomei, os médicos, eles seguiram uma linha de tratamento e viam que o meu corpo não reagia. E aí os médicos, com a expertise deles, né, Espertos. eles começaram a ver, perceber alguma coisa. Eu cheguei com 2 punções lá, que não foram feitas pelo hospital. E aí chegaram a perguntar se eu era usuária de droga. E ele mesmo falou, Sim. não, ela não é, não. E aí isolaram meu braço, porque isso não tinha sido feito pelo hospital. espertos. Então, eles conseguiram ter esse time. E aí, foi quando eles começaram a aplicar antídotos em mim que eram contrários à medicação que ele tinha falado.